O que você vai ouvir agora é algo que ninguém no Cruzeiro esperava, uma jogada ousada da diretoria, um movimento de bastidores que foi mantido em silêncio absoluto, sem qualquer vazamento, mas que agora vem à tona e pode mudar completamente o patamar do time para 2026. E não estamos falando de qualquer nome ou qualquer disputa. Estamos falando de um verdadeiro embate entre gigantes do futebol brasileiro, envolvendo dois dos clubes mais influentes do país, onde um deles acabou sendo derrotado de forma surpreendente. A notícia já começa a reverberar nos corredores da Toca da Raposa como um verdadeiro terremoto, e o torcedor cruzeirense precisa se preparar porque o que está por vir é simplesmente inacreditável. Antes de mergulharmos nessa decisão que pegou até o técnico Abel Ferreira de surpresa, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. E claro, se você é apaixonado pelo Cruzeiro e quer receber tudo em primeira mão, não perde tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui você vai acompanhar tudo o que acontece no maior de Minas de um jeito que ninguém mais mostra. E comenta aqui embaixo o que você acha dessa movimentação ousada, porque a sua opinião vale muito para a gente seguir juntos nesse 2026 que promete demais. A diretoria comandada por Pedro Lourenço resolveu agir com inteligência e precisão. Em vez de buscar reforços aleatórios ou apostas de mercado, o Cruzeiro fez uma escolha estratégica e pensada, mirando diretamente em uma das maiores revelações do futebol brasileiro atual, e mais do que isso, enfrentando de igual para igual a concorrência direta de clubes com estrutura milionária, como é o caso do Palmeiras. A movimentação foi rápida, silenciosa e extremamente bem executada. Não houve tempo para concorrentes interferirem, e quando perceberam, o negócio já estava praticamente selado. Agora sim, podemos revelar o nome que agitou os bastidores da Toca e do Allianz Parque. Matheus Pereira, meia armador e craque incontestável, permanecerá no Cruzeiro após uma negociação que envolveu nada menos que 88,2 milhões de reais, 88 milhões e 200 mil reais, segundo a avaliação do Transfermarkt. O camisa 10, que já havia se destacado em 2025 mesmo com uma temporada irregular do time, era alvo de desejo do técnico Abel Ferreira, que pediu pessoalmente sua contratação à diretoria do Palmeiras. Mas, para surpresa geral, foi o Cruzeiro quem deu a cartada final. A permanência de Matheus Pereira representa muito mais do que a continuidade de um jogador talentoso no elenco. É a demonstração clara de que o Cruzeiro, agora sob o comando de Tite, está mirando alto. Tite, que assumiu o clube com a promessa de levar o time de volta ao protagonismo nacional e internacional, fez questão de pedir à diretoria a manutenção do meia como peça-chave de sua engrenagem tática. E o pedido foi atendido com prioridade máxima. Pedro Lourenço não mediu esforços para manter o jogador em Belo Horizonte. Essa decisão também mostra uma mudança importante de mentalidade dentro do Cruzeiro. Em outros tempos, a saída de um jogador valorizado como Matheus Pereira para um clube como Palmeiras seria vista como inevitável. Mas a SAF, comandada por Pedrinho, vem demonstrando que o clube tem hoje estrutura, planejamento e ambição para reter talentos e brigar no mesmo nível que qualquer gigante do país. Isso mexe com o orgulho do torcedor cruzeirense e mostra que o clube voltou, de fato, a ser temido no mercado. O meia, que já soma gols decisivos, assistências geniais e uma liderança natural dentro do elenco, tornou-se uma referência não só técnica, mas emocional para o grupo. Ele vestiu a camisa celeste com personalidade e rapidamente caiu nas graças da torcida. Sua continuidade representa a estabilidade em um setor fundamental do campo, algo que o Cruzeiro vinha buscando há anos. E o melhor, ao manter Matheus Pereira, o clube mantém também uma identidade tática que será essencial no projeto de Tite para a temporada. Fontes internas confirmaram que o Palmeiras chegou a enviar uma proposta tentadora, com bônus por metas e luvas generosas, tentando seduzir o atleta com a chance de disputar a Libertadores de forma imediata. No entanto, o projeto do Cruzeiro foi o que mais pesou. Matheus Pereira se sentiu valorizado em todos os aspectos, esportivo, financeiro e pessoal, e enxergou no projeto de Tite uma chance real de fazer história com a camisa azul-celeste. A escolha foi consciente, pensada, e deixou os dirigentes do Palmeiras atonitos. Com esse desfecho, o Cruzeiro mostra que está disposto a quebrar paradigmas e superar qualquer concorrente, seja ele quem for. A permanência de Matheus Pereira foi celebrada como uma verdadeira vitória nos bastidores da Toca da Raposa, com direito à comemoração discreta entre os dirigentes e uma fala direta de Tite aos jogadores reforçando a importância de manter o foco, pois mais peças estratégicas serão incorporadas ao elenco em breve. O técnico sabe que, com Matheus em campo, ele tem um diferencial tático poderoso. A torcida, claro, explodiu nas redes sociais. As hashtags em apoio ao jogador e à diretoria subiram rapidamente nas primeiras horas após a confirmação. Fica, Matheus virou ficou, Matheus,
e a confiança do torcedor no projeto para 2026 aumentou de maneira significativa. A conexão entre torcida, clube e elenco parece estar sendo restaurada a passos largos, e isso pode fazer toda a diferença em uma temporada longa e exigente como será essa próxima do futebol brasileiro. Outro ponto relevante é o impacto dessa permanência no vestiário. Matheus Pereira é respeitado pelos companheiros, escutado nas conversas e treinamentos, e serve de exemplo para os mais jovens. A diretoria acredita que sua presença constante ajudará no desenvolvimento de promessas que estão sendo integradas ao elenco principal. Além disso, a sua permanência reforça a ideia de que o Cruzeiro é hoje um clube com capacidade de reter grandes talentos, mesmo diante de investidas agressivas de clubes financeiramente poderosos. Dentro de campo, a expectativa é que Matheus Pereira atue ainda mais solto e decisivo sob o comando de Tite. O treinador, conhecido por extrair o máximo dos seus meias criativos, já teria preparado uma função especial para o camisa 10, permitindo que ele tenha liberdade para flutuar entre as linhas, armar jogadas e se aproximar da área com mais frequência. Essa liberdade tática, aliada à estrutura que o clube oferece, pode transformar Matheus em um dos protagonistas do Brasileirão de 2026. E não para por aí. Com a permanência de Matheus, o Cruzeiro agora concentra esforços para trazer mais 2 reforços de peso para o meio-campo e ataque. O objetivo é entregar a Tite um elenco completo e competitivo desde o início da temporada, evitando os erros do ano anterior. E a diretoria sabe, manter um nome como Matheus Pereira é também uma vitrine para atrair outros talentos que queiram fazer parte desse projeto em ascensão. Nos bastidores, comenta-se que Tite ficou impressionado com a postura da diretoria durante as negociações. Sem alarde, sem vazamentos e com decisões firmes, a cúpula cruzeirense demonstrou que está disposta a dar todas as ferramentas para que o treinador consiga aplicar sua filosofia de jogo com excelência. E isso, no futebol de alto nível, faz toda a diferença. Não é à toa que o próprio Matheus confidenciou a pessoas próximas que nunca se sentiu tão motivado a defender um clube. A mensagem enviada ao mercado é clara: o Cruzeiro não está apenas voltando, ele já voltou. E voltou para ser protagonista. Vencer uma disputa direta com Palmeiras, atual símbolo de estabilidade e conquistas, é algo que poucos clubes conseguiram nos últimos anos. Essa vitória fora de campo pode ser o pontapé inicial para grandes conquistas dentro das 4 linhas. O torcedor, que já começa o ano com o pé atrás por conta de 2025, agora volta a sonhar alto. E o mais impactante é pensar que isso é só o começo. Com a SAF estruturada, Tite no comando e uma diretoria que age nos bastidores com frieza e competência, o Cruzeiro pode estar escrevendo um novo capítulo da sua história. Um capítulo de reconstrução, sim, mas também de afirmação e de ambição. E o nome de Matheus Pereira será lembrado como símbolo dessa virada de chave. Agora, a grande expectativa recai sobre como o time vai se comportar em campo. A torcida quer ver entrega, qualidade e resultados. E com Matheus Pereira motivado, bem fisicamente e com respaldo da comissão técnica, tudo indica que o camisa 10 será o grande maestro dessa nova fase. O desafio está lançado, e o Cruzeiro já começou o jogo com uma bela vantagem fora de campo. Resta agora transformar essa vantagem em títulos. E aí, torcedor, o que você achou dessa permanência milionária do Matheus Pereira no Cruzeiro? Acredita que ele pode ser o diferencial do time em 2026? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade do Maior de Minas. A temporada mal começou e já temos grandes motivos para acreditar. Agora, falando diretamente com você, essa decisão da diretoria do Cruzeiro foi, na minha opinião, uma das mais acertadas dos últimos anos. Não apenas pelo valor financeiro envolvido, mas pela mensagem que transmite. Rejeitar propostas de peso e manter uma referência técnica e emocional como Matheus Pereira mostra coragem e visão. Em um cenário onde muitos clubes ainda vendem seus talentos por pressa ou necessidade, o Cruzeiro mostrou que sabe valorizar seu patrimônio. Além disso, a chegada de Tite trouxe uma nova perspectiva ao clube que vai muito além do discurso ou do nome de peso. Tite é um técnico que carrega consigo um histórico vencedor, mas mais do que isso, ele é conhecido por montar times organizados, que sabem o que fazer com a bola e que conseguem extrair o melhor de seus talentos individuais dentro de um sistema coletivo bem definido. E isso se encaixa perfeitamente com o perfil de Matheus Pereira. Tite não é do tipo que engessa seus meias criativos, pelo contrário, ele dá liberdade com responsabilidade, permitindo que jogadores como Matheus explorem todo o seu potencial em campo. Essa conexão entre técnico e jogador pode render frutos imediatos, e mais ainda, colocar o Cruzeiro em um patamar técnico que há anos o torcedor não via. Estamos falando de uma combinação que tem tudo para ser explosiva.
O histórico de Tite com jogadores da função de Matheus Pereira é algo que não pode ser ignorado. Basta lembrar o que ele conseguiu extrair de nomes como Renato Augusto, Jadson, Juliano e Felipe Coutinho ao longo de sua carreira. Ele tem uma sensibilidade tática rara para reposicionar esses jogadores em campo, oferecer o suporte necessário e fazê-los se tornarem peças centrais dentro de esquemas vencedores. Matheus, que já possui uma visão de jogo diferenciada, drible curto e ótima capacidade de finalização, pode encontrar sob o comando de Tite um ambiente técnico ideal para evoluir ainda mais. E mais do que isso, pode se tornar o cérebro do Cruzeiro, aquele jogador que dita o ritmo, que decide partidas, que assume a responsabilidade quando o jogo aperta. Tite sabe como preparar esse tipo de atleta para esse tipo de desafio. Com a liberdade que deve receber em campo, liberdade essa que vem acompanhada de uma estrutura tática sólida, Matheus Pereira pode não apenas manter o nível que já apresentou em 2025, mas ultrapassar suas próprias marcas e se transformar em um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro de 2026. E isso é fundamental para um time que sonha alto. Não basta apenas competir, é preciso ter jogadores capazes de desequilibrar, de trazer aquele algo a mais nos jogos grandes. Essa renovação, portanto, vai muito além da permanência de um nome importante. Ela representa uma base sólida, uma espinha dorsal que começa a ser desenhada com inteligência. Quando se constrói um elenco em torno de jogadores como Matheus, com a orientação de um técnico como Tite, o projeto ganha corpo, ganha identidade, e passa a ser respeitado não só internamente, mas por todo o cenário nacional. É preciso reconhecer também o amadurecimento da gestão de Pedro Lourenço. Ele soube conduzir tudo com discrição e firmeza, sem ceder à pressão externa. Isso dá ao torcedor uma segurança que há muito tempo não se via no clube. Claro que ainda há desafios pela frente, mas com decisões como essa, o caminho para título se torna mais claro. Mas também deixa um alerta: agora que o clube está no centro dos holofotes, os erros serão menos tolerados. O time precisa corresponder dentro de campo, e a cobrança será proporcional ao investimento. Matheus Pereira tem talento de sobra, mas precisará liderar o time com responsabilidade e consistência. O torcedor está confiante, mas exige comprometimento. No fim das contas, vejo essa permanência como um divisor de águas. O Cruzeiro mostrou que voltou para brigar, e que pode sim bater de frente com qualquer clube do país. Se esse for o padrão de decisões para 2026, então o torcedor pode sim se preparar para um ano inesquecível. Agora quero saber de você. Acha que Matheus Pereira vai ser o protagonista do Cabuloso nesta temporada?